Olá galera, tudo bom? Professor Thiago Turnes conversando com vocês novamente, ainda na unidade 1, Bioenergética e Metabolismo no Exercício. Então a gente vai dar sequência nesta aula de hoje sobre esses temas da unidade 1, porém a gente começa a entrar no conteúdo específico da transição do repouso para o exercício. Então quem nunca imaginou o que acontece no corpo humano quando, por exemplo, nós estamos caminhando na rua e o nosso ônibus passa e para no ponto, nós temos que dar um sprint para pegar esse ponto antes que ele parta. Então, a gente faz uma transição aí do repouso para o exercício. E a gente vai abordar tópicos especiais, chamados aí de déficit de oxigênio, e após o exercício, a recuperação, o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Certo? Então, vamos pensar numa situação hipotética de uma intensidade de exercício de aproximadamente 10 km por hora. Então, como você acha que seria a demanda energética para esse exercício? Você está sentado e daqui a pouco você precisa correr aí a quase 10 km por hora. Então, nessa imagem, a gente pode ver que a velocidade aqui em metros por minuto, né, o equivalente a 10 km por hora, 7 metros por minuto nessa escala, a pessoa está em repouso, e acontece a transição para o exercício. Então, ela é exigida a correr a 7 km por hora. Certo? Vai se exercitar aí por 5 minutos. Como seria a demanda energética para esse exercício? Como seria a demanda de ATP? Nesta imagem agora, a gente pode ver que numa situação de exercício, muitas vezes a demanda energética ela pode aumentar dezenas de vezes a quantidade de repouso, às vezes mais de 25 vezes do que a quantidade de repouso. E aqui nesta imagem, a gente percebe que a partir do momento em que se inicia o exercício, já há a mesma necessidade de ATP para continuar o exercício. Então, a gente vem falando aqui que o ATP tem os estoques muito reduzidos musculares, que tem condições aí de se exercitar por 1 a 2 segundos, e por isso os sistemas energéticos precisam ressintetizar ATP para que haja continuidade do exercício. Então, por isso que a demanda ela é a mesma do início ao fim do exercício. E quem deve fornecer esse ATP são os sistemas energéticos. Então, desde o início, o corpo já está preparado para fornecer este ATP. Certo? Que é a necessidade do exercício. Então, se a gente está sentado ou em pé, ou a gente está numa corrida menor, esse ATP para permanecer em pé, ou se estivesse caminhando, seria mais alto, porém a transição lá, a necessidade desse próximo exercício, estaria lá em cima. Então, essa transição do repouso para o exercício, é necessário que o ATP seja ressintetizado do início ao fim, de acordo com a demanda energética do exercício. Então, se é uma velocidade baixa, se é uma velocidade alta. E os sistemas energéticos que fazem essa ressíntese de ATP, o fornecimento de ATP. Então, temos aqui o nosso exercício aproximadamente 10 km por hora, temos essa necessidade de ATP. Como vai acontecer, o que vai ocorrer com o VO2 pulmonar? Né? Então, se a gente for perceber o consumo de oxigênio, né, o quanto que a gente consome de oxigênio para o exercício, ele tem esse comportamento em verde aqui no gráfico. Então, a gente percebe que a demanda de ATP ela está lá em cima, então aqui tem uma síntese de ATP para manutenção desta velocidade. Porém, o consumo de oxigênio ele só atinge esse requerimento, esse estado estável, aproximadamente 2, 3 minutos após o início do exercício. Então, esse ATP requerido aqui e fornecido foi fornecido, né, pelos outros sistemas energéticos. Então, principalmente pelo metabolismo anaeróbio glicolítico e o sistema anaeróbio alático. Porém, a contribuição aeróbia vai aumentando com o passar do tempo, embora tenha esse atraso que a gente venha falando aí ao longo das semanas, né? Então, aqui vai acontecendo uma troca, uma integração dos sistemas energéticos. O metabolismo anaeróbio contribui principalmente no início e depois vai havendo cada vez mais uma participação do metabolismo oxidativo. E isso vai depender, obviamente, da intensidade do exercício. Então, pessoal, esse espaço, né, grafado aqui, ele é chamado de déficit de oxigênio. Então, em intensidades leves e moderadas, o consumo de oxigênio pulmonar, o VO2, ele leva de 1 a 4 minutos para se estabilizar, dependendo do modo de exercício, do nível de treinamento dos indivíduos, mas ele leva em torno, em geral, em indivíduos saudáveis, aí de 1 a 4 minutos para atingir aqui esse estado estável, certo? E, enquanto ele não atinge esse estado estável, essa área de energia fornecida para a sustentação do exercício é chamada de déficit de oxigênio.
Certo? Então, o que é o déficit de oxigênio? Ele pode ser conceituado como a diferença entre o VO2 no início do exercício e o VO2 no estado estável. E ele é decorrente de um atraso no VO2 que ocorre no início do exercício. Então, nessa imagem, a gente consegue ver bem essa área rachurada aqui, apresentando o déficit de oxigênio. Ele significa que o ATP no início do exercício é produzido principalmente por fontes anaeróbias. Então, este período aqui, esse espaço de energia fornecido pelas fontes anaeróbias e esse estado estável fornecido principalmente pelo sistema aeróbio. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que se fosse fracionar, no início do exercício teve uma contribuição maior do metabolismo anaeróbio, até que o consumo de oxigênio foi predominante no fornecimento de energia quando o consumo de oxigênio atingiu o seu estado estável. Então, o VO2 acaba representando a velocidade do sistema oxidativo. É importante frisar, pessoal, que aqui a gente comenta sobre fontes anaeróbias, mas também tem aí a quantidade de oxigênio estocado na mioglobina muscular, e não necessariamente esse espaço é totalmente anaeróbio, né? Para a gente fazer uma medida anaeróbia, precisaria de biópsia muscular, medidas mais invasivas. Então, ele é uma estimativa do metabolismo anaeróbio. Esse termo, o déficit de oxigênio, ele já foi proposto lá no início de 1900 pelo Krog e pelo Hill, que quantificaram a dinâmica da frequência cardíaca e do VO2 no início do exercício e propuseram dois termos. O primeiro termo, déficit de oxigênio, que é esse atraso no início do exercício até atingir a estabilidade do consumo de oxigênio, e o que eles chamaram aí de débito, após o exercício, quando esse VO2 ele demora para restaurar o seu valor de repouso, que a gente vai falar mais para frente, que é um termo que já está sendo abandonado pela literatura. Então, pessoal, durante o exercício, durante esse déficit de oxigênio no início do exercício, né, há uma predominância na contribuição de ATP pelos metabolismos da fosfocreatina e da glicólise. A gente pode ver aqui no exercício de 3 minutos, que durante o primeiro minuto tem uma grande contribuição da fosfocreatina e da glicólise, no segundo minuto já tem uma participação maior da glicólise e uma menor da fosfocreatina, e no terceiro minuto uma contribuição menor da fosfocreatina, a glicólise também diminui sua contribuição, e enquanto isso o que está acontecendo? Essas vias estão sinalizando para que o metabolismo oxidativo faça essa produção de ATP de acordo com a demanda energética. Então, há uma interação, a glicólise, a fosfocreatina, a quebra do ATP, o aumento das concentrações de cálcio muscular, tudo isso sinaliza para que o metabolismo aeróbio acenda, ligue, né, e vai atingindo a sua máxima velocidade. Então, ele já está contribuindo com o ATP desde o início, porém, ele vai atingir a sua máxima taxa de produção de ATP para aquela demanda mais tarde do que esses metabolismos, que no início seguram as pontas, são eles que fornecem a energia principalmente. A gente pode ver aqui nessa figura que, durante um exercício máximo, por exemplo, de 3 minutos, né, esse caso, a concentração de fosfocreatina muscular vai diminuindo até alcançar os seus valores críticos. Isso significa o quê? Que ela foi contribuindo cada vez menos com energia, a glicólise também está fornecendo energia nesse exercício e principalmente depois o metabolismo oxidativo. Então há uma integração desses três metabolismos para fornecer energia nessa transição do repouso para o exercício. A gente já viu que a própria quebra da fosfocreatina com os seus produtos, né, o ATP, né, sendo formado pela fosfocreatina, depois o ATP sendo hidrolisado e liberando o quê? Fosfato inorgânico e ADP, estimulando também o metabolismo oxidativo. Então, a própria quebra da fosfocreatina, a velocidade de quebra, se eu vou quebrar mais ou menos, pode também acender mais rapidamente ou mais lentamente o metabolismo oxidativo. Então, eles são integrados. E aqui nesse exemplo também a gente pode perceber que após o exercício a fosfocreatina começa a ser restaurada, seus níveis de repouso. E aqui quem que atua na recuperação do metabolismo da fosfocreatina? Quem que atua na ressíntese da fosfocreatina? O metabolismo oxidativo. Então, pessoal, o déficit de oxigênio ele vai representar a velocidade de aumento do VO2 e pode ser acelerada pelo treinamento, como a gente pode ver nessa imagem. Temos 3 exemplos aqui de ajuste do VO2 durante o exercício. Então, a gente tem uma intensidade de exercício que tem esta demanda pela linha acima do exercício. Essa é a demanda energética. Temos 3 indivíduos, um que tem uma resposta bem rápida, uma que tem uma resposta intermediária no VO2 e a terceira situação em que tem uma resposta bem lenta. Por essa resposta dá para a gente ter uma noção o nível de treinamento desses indivíduos. Então essa resposta mais rápida aqui com esse déficit de oxigênio pequeno, reduzido, é de um atleta bem treinado. E este valor intermediário de resposta do consumo de oxigênio é um indivíduo sedentário.
Enquanto que este tempo atrasado aqui, até atingir esse estado estável lá depois de 6, 7 minutos, é um indivíduo que não saudável, tem alguma doença que dificulta o transporte de oxigênio até a célula e até mesmo na própria captação de oxigênio pela célula muscular. Então, ele tem um tempo de resposta atrasado, ou seja, ele tem alguma deficiência que atrasa a resposta do metabolismo oxidativo. Então, a magnitude de déficit de oxigênio reflete principalmente a contribuição dos metabolismos não oxidativos da ressíntese ATP para a taxa de turnover, né, a taxa de ressíntese de ATP. Então, a gente pode perceber que um atleta, por exemplo, ele tem um metabolismo oxidativo mais bem desenvolvido e com pouco tempo de exercício ele já atende à demanda requerida, enquanto que um indivíduo não saudável, por exemplo, vai levar cerca de 6, 7 minutos, enquanto um indivíduo sem nenhuma doença levaria 3 ou 4. O que isso significa? Quanto maior o déficit de oxigênio, é mais relacionado à intolerância ao exercício. Por quê? Porque ele vai estar gastando mais do metabolismo anaeróbio no início do exercício, vai estar gastando mais glicogênio muscular, vai estar acumulando mais metabólitos, e isso é associado ao quê? A intolerância ao exercício. Por isso que os atletas acabam tendo essa resposta mais rápida e tendo um melhor desempenho. Por quê? Porque tem menor acumulação de metabólitos, tem menor gasto de glicogênio muscular, que são fatores associados ao próprio tolerância ao exercício. Então, um déficit de oxigênio reduzido, que é o caso desse primeiro atleta aqui, está associado ao aumento da tolerância ao exercício. E pode ajudar a gente a entender também, porque algumas pessoas com algumas doenças, como por exemplo uma pessoa com DPOC, né, ela pode ter dificuldade muitas vezes até para levantar e se deslocar aí numa distância do quarto para a cozinha. Por quê? Porque tem esse atraso, tem esse problema, essa patologia que vai desde a captação do transporte do oxigênio até a sua utilização na célula muscular. Então, pessoal, o metabolismo aeróbio, né, a resposta do consumo de oxigênio na transição do repouso para o exercício pode ser exemplificado nesse diagrama aqui. Nós temos o Rocky Balboa, que está lá sentado refletindo sobre a vida, vou treinar ou não vou treinar, né? E daqui a pouco ele pega e sai numa situação em que ele resolve treinar, resolve dar um sprint, aí, um treinamento, uma velocidade alta, sai correndo. O que vai acontecer com o VO2 pulmonar baseado nisso que a gente viu na aula de hoje, que a gente está vendo até agora? Pensem aí num gráfico, né? Num eixo o tempo, no outro eixo o consumo de oxigênio. Como que se comportaria o consumo de oxigênio? Você consegue imaginar? Ele vai entrar agora na tela. Então, o consumo de oxigênio pulmonar teria este comportamento ao longo do tempo. Ele vai subindo até que atinja o estado estável. Então, isso aqui a gente pode perceber que o consumo de oxigênio está em repouso, o Rock está aqui sentado, e ele saiu correndo. Então, começou a subir o VO2 até atingir o estado estável lá depois de 6, 5 minutos, dependendo da intensidade do exercício, né? 4, 5 minutos, aí a gente vai vendo isso mais para frente também. Então, esta velocidade de aumento do VO2 é chamada de um termo próprio, chamado cinética do consumo de oxigênio, ou cinética do VO2. Essas medidas, pessoal, são medidas comuns de avaliação cardiopulmonar que a gente faz comumente no laboratório de fisiologia do exercício, LAEF. Então, são medidas comuns, teoricamente simples, mas que precisam de um tratamento adequado, que são medidas do nosso dia a dia, do cotidiano do laboratório. Então, quem se interessa, fica mais uma vez aqui o convite para participar das pesquisas do LAEF. Certo? Então, isso à parte, né, a cinética do consumo de oxigênio, ela reflete a resposta do sistema aeróbio de produção de ATP. Então, eu faço a pergunta para vocês refletirem aí. Vamos pensar que o Rock estava começando a treinar aqui e ficou treinando assim por 6 meses, depois de 6 meses ele retornou. O que iria acontecer com essa resposta do VO2? Ela iria ser deslocada para o lado esquerdo, ou seja, ela conseguiria atingir esse estado estável mais rápido, fazendo o que com o déficit de oxigênio? Reduzindo o déficit de oxigênio. Então, ela reflete a velocidade do sistema aeróbio, a cinética do VO2. O que determina a cinética do VO2? A velocidade de resposta do VO2. Alguns cientistas vão por 2 caminhos para explicar a cinética do VO2. Alguns dizem que o que determina é o fornecimento de oxigênio para o músculo ativo, então o sistema de transporte, eu captei o oxigênio, né, do nariz e na boca e ele começou a ser transportado para a musculatura. Então esse transporte, essa oferta, até chegar lá na mitocôndria, né, lembrem todos esses caminhos, a gente vai ver mais para frente, seria uma das teorias, que até então hoje se sabe que essa oferta, esse transporte, parece estar mais associado a uma cinética atrasada em pessoas com patologias, com doenças no transporte de oxigênio, e aí sim, esse fator parece ser bem preponderante.
O outro caminho, a outra justificativa seria a inércia metabólica. Então, a demora para a ativação máxima de todos aqueles caminhos que a gente já viu no sistema aeróbio. Então, enquanto o metabolismo glicolítico, o metabolismo anaeróbio, a fosfocreatina, a quebra do ATP estão sinalizando o metabolismo oxidativo e ativando a sua máxima taxa, as enzimas oxidativas, e isso parece, de fato, estar associado ao tempo para se atingir o VO2 estado estável ou o VO2 máximo. Por isso que algumas estratégias como, por exemplo, o aquecimento, que fazem aí, por exemplo, uma ativação inicial das enzimas oxidativas do metabolismo aeróbio, parecem provocar uma cinética do consumo de oxigênio mais rápida. Então, mais uma importância aí do aquecimento para reduzir o déficit de oxigênio. A cinética do consumo de oxigênio, por também ter esse reflexo do déficit de oxigênio, é um importante para o desempenho esportivo. Eu acabei de falar isso nos slides anteriores, quando eu falei da importância de ter um déficit de oxigênio menor ou maior. Então, uma cinética mais rápida significa o metabolismo oxidativo dando conta da demanda mais rapidamente, sem desgastar lá a fosfocreatina muscular, sem aumentar o gasto ou o consumo de glicogênio muscular e também sem aumentar aí o acúmulo de metabólitos. Então tem uma associação bem forte com o desempenho esportivo e também até mesmo com a qualidade de vida de idosos ou pessoas com doenças cardiovasculares que teriam a melhora nesses processos aí mesmo que fossem atividades do dia a dia, como se levantar e ir até um cômodo da casa. Baseado, pessoal, no comportamento da cinética do VO2 em cada intensidade, que as intensidades do exercício podem ser classificadas. Então, a gente vai falar sobre isso mais lá na unidade 5 do nosso conteúdo, mas eu vou dar só uma pincelada para vocês rapidamente. Nós temos basicamente 3 domínios da intensidade que podem ser classificadas de acordo com o VO2. Então, numa intensidade baixa, o VO2 vai apresentar esse comportamento em que ele aumenta com o passar do tempo até atingir o seu estado estável dentro de 1 a 4 minutos. E essas intensidades são denominadas de domínio moderado. Quando vai aumentando a intensidade, chega um momento em que a resposta do consumo de oxigênio ela também aumenta, mas ela vai começar a apresentar um estado mais lento para atingir o seu estado estável. Então, apresenta um componente lento do VO2. E o VO2 máximo também não é alcançado. Então, esse domínio é chamado de domínio pesado. E nas maiores intensidades, são intensidades que têm a característica clássica de atingimento do VO2 máximo, ou seja, a pessoa vai alcançar o seu VO2 máximo, é chamado de domínio severo. Então, há um aumento no VO2 com o passar do tempo, até que ele atinge o VO2 máximo. E esse domínio é chamado de domínio severo. É só uma pincelada, a gente vai ver isso com mais detalhe nas unidades sequentes. Então, como que dá para calcular o déficit de oxigênio baseado na resposta do VO2, pessoal? Dá para calcular o déficit de oxigênio pela relação que existe entre a intensidade do exercício e o consumo de oxigênio. Então, a gente tem aqui nessa imagem, num eixo, o consumo de oxigênio e no outro a taxa de trabalho, a potência exercida na bicicleta, certo? Então, a gente percebe que um teste incremental foi aumentando a carga de 50 em 50 watts. Então, a 50 watts, esse indivíduo teve um VO2 de um pouco menos de 1 litro por minuto. Quando foi para 100 watts, teve um VO2 de um pouco mais de 1 litro por minuto. Aumentou para 150 watts. Ele foi para 2 litros por minuto. Ele foi para 200 watts. Ele foi para quase 3 litros por minuto. Quando ele chegou no 250 watts, ele alcançou um pouco mais de 3 litros por minuto. Quando chegou no 300 watts, ele aguentou ainda essa intensidade, mas o VO2 não aumentou mais. Né? Então, aqui ele chegou ao VO2 máximo. Então, esses dois estágios aqui nos indicam o alcance do VO2 máximo desse indivíduo, que foi um pouquinho mais de 3 litros. Então, a partir disso, a gente consegue ver uma relação linear de aumento no VO2 com o passar da intensidade. Para quem tem dúvida sobre o que é um teste incremental, volta lá e veja o vídeo sobre teste incremental. Certo? Então, pessoal, por meio dessa relação é possível estimar a demanda energética para uma intensidade submáxima. Então, por exemplo, se esse indivíduo vai realizar um exercício submáximo a 150 watts, é possível prever a demanda energética para esse exercício baseado no incremental. Então, a gente tem aqui no gráfico, vai lá no 150 watts, né? E vê quanto que estava o consumo de oxigênio, 2 litros por minuto. Então, essa demanda, se ele se exercitar num dia diferente agora a 150 watts, esperada é de 2 litros por minuto. Por mais que a gente sabe que na prática não vai ser esse valor, porque aqui o estágio era curto. Então, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo para alcançar esse estado estável e seja um pouquinho maior do que isso. Mas isso é tema para outra aula. Certo? Então, esse sujeito ele voltou ao laboratório e fez um teste aí de 20 minutos
a 150 watts, em que um consumo de oxigênio de 2 litros era esperado. Ele teve essa resposta no VO2, ou seja, ele foi aumentando até que lá com 15, 20 minutos ele foi chegando nesse estado estável. Ele teve uma resposta lenta, né? Então provavelmente ele estava no domínio pesado, aí, porque tem um componente lento do VO2. Então qual que era a demanda? De 2 litros, certo? Então, se a demanda era de 2 litros, significa que toda essa energia proveniente aqui, que se complementa com a energia aeróbia da resposta do VO2, mas neste caso a área rachurada em vermelho, é chamada de déficit de oxigênio. E toda essa parte rachurada em azul foi fornecida pelo metabolismo oxidativo, pelo metabolismo aeróbio, ou seja, ele levou esse atraso para atingir aí a predominância, mas aqui poucos minutos ele já estava predominando no fornecimento de energia. E se essa região vermelha aqui ela é o déficit de oxigênio, significa que esse início do exercício, essa parte em vermelho, teve grande contribuição do metabolismo anaeróbio, a fosfocreatina e principalmente a glicólise. Então, pela relação entre a intensidade do VO2, também é possível estimar a demanda energética em exercícios supramáximos. Então, se a gente botar esse nosso mesmo sujeito a se exercitar a 400 watts, sendo que a máxima intensidade que ele chegou foi 300, né, supramáximo, também dá para prever a demanda energética por 400 watts. Como que isso vai funcionar? Agora a pessoa pode ficar meio confusa, mas vamos com calma, vamos lá. Então, a demanda energética estimada para esta intensidade, né, eu já botei a resposta, mas vamos lá. Vamos pensar que aqui ele fez 400 watts, ele estava em 300 watts e chegou no VO2 máximo. Então, o 400 watts estaria aqui. Por base, na relação linear entre potência e VO2, é possível jogar, estimar, né, extrapolar esse consumo de oxigênio para uma intensidade que seria de 400 watts. Então, 50 está em menos de 1, 150 está em 2, 250 está em um pouquinho mais de 3, no 400 ele vai estar em tal valor, por uma extrapolação. E aí, com esse valor extrapolado, dá para estimar essa demanda. Então, se ele se exercitasse a 400, seria esperado que ele tivesse a 4,5 litros por minuto de consumo de oxigênio. Porém, pessoal, vamos com calma aí. A gente vê aqui que o VO2 máximo dele é um pouco mais de 3 litros por minuto. Então, ele nunca vai chegar nesse 4,5 num exercício contínuo. Então, onde é que está o problema aí? O que acontece? Então, nesse nosso exemplo, vamos pegar aqui, agora a unidade está diferente, o VO2 não está mais em litros por minuto, ele está dividido pela massa corporal. Então, ele foi dividido por 1000 para ser transformado em ml, e daí foi dividido pela massa corporal e está em ml por quilo por minuto. Então, no nosso exemplo anterior, pessoal, essa linha acima aqui representaria aquela demanda para o exercício. Então, o indivíduo está se exercitando lá numa intensidade supramáxima, ele teria essa demanda estimada. Porém, a gente pode perceber que o VO2 máximo dele é de 70. Então, aqui a demanda estimada para esse exercício seria de 80 e poucos, 82, 83, né? Numa velocidade aí de 21 km por hora, mais ou menos. E o que acontece? Então, o VO2 máximo dele é 70, então significa que toda essa parte em cinza é o déficit de oxigênio. E o que acontece? Mesmo lá no final do exercício, o metabolismo anaeróbio vai estar contribuindo bastante com a produção energética, mesmo sendo um exercício de 4 minutos. Então, quando é uma intensidade muito leve, por exemplo, em 2, 3 minutos, o metabolismo oxidativo vai estar contribuindo com mais de 95% do fornecimento de energia. Aqui, nesse caso, como uma intensidade curta e também com alta demanda energética, o metabolismo anaeróbio vai ter que estar contribuindo com energia também para manter a demanda, para manter o fornecimento de ATP. E baseado nisso, a gente consegue estimar o quanto que isso aqui é aeróbio e o quanto que é anaeróbio. Como que a gente pode fazer isso? Então, vamos pensar que nessa relação que a gente fez entre intensidade e potência, esse corredor aqui teve uma demanda, um custo total estimado de 334 ml por quilo. Ele teve, essa área em branco, um total de consumo de oxigênio de 263 ml por quilo, e essa região, né, se a gente for diminuir o total pelo VO2, teve uma soma aí de 71 ml por quilo. Então, esse custo estimado total representa 100% da energia para esse tipo de exercício. Se o VO2 total representou 263 ml por quilo, significa que 78% desse exercício foi oriundo do metabolismo oxidativo e 22% pelo metabolismo
não oxidativo, pelo metabolismo anaeróbico, glicolítico, fosfocreatina, mas principalmente nesse caso pela glicólise, né? A gente já falou sobre isso. Então, é um exemplo fácil de como dá para a gente calcular no nosso dia a dia com um laboratório, né? Com as medidas que a gente tem lá, a quantidade de energia estimada do metabolismo oxidativo e o metabolismo anaeróbico. Neste caso, pessoal, que é um exercício máximo, aí quando é um exercício máximo, chama-se de máximo déficit acumulado de oxigênio, uma OD, porque é um exercício máximo até a exaustão. Nos exemplos anteriores, seria só o déficit acumulado de oxigênio, que também é chamado de AOD, né? Vem dos termos em inglês. Entramos agora, pessoal, na recuperação do exercício. Então, ao término do exercício, né, passamos da parte do aeróbio. Então, antes de entrar na parte da recuperação do exercício, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Se eu passasse para vocês um gráfico com potência e consumo de oxigênio de um indivíduo que a gente tem um teste coletado lá no laboratório, vocês seriam capazes de estimar a demanda para aquele exercício e também a contribuição aeróbica e anaeróbica? Então, esse vai ser um exercício que eu vou passar para vocês mais tarde. Tá? Mas então, beleza. O cara terminou o exercício, né? O Rock Balboa chegou lá na escada e parou de correr. Como é que vai ser a recuperação do consumo de oxigênio após o exercício? Então, ao término do exercício, como a gente pode ver nessa imagem que terminou o exercício, o VO2 ele não cai instantaneamente para valores de repouso, pois a taxa metabólica fica alta por vários minutos após o exercício. Quando é uma intensidade leve, moderada, em cerca de 5, 6 minutos, o consumo de oxigênio já volta para o seu nível de repouso. E esse atraso aqui na recuperação do consumo de oxigênio é chamado de consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, o EPOC, né, que vem do termo em inglês Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, né? Então, o EPOC, mais conhecido, que talvez alguns aí já tenham ouvido falar. Então, a velocidade de recuperação desse consumo de oxigênio após o exercício é dependente também da intensidade do exercício feito. Então, vamos pensar num exercício em que o consumo de oxigênio atinge o estado estável numa intensidade submáxima. Se atingir o estado estável, né, temos essa quantidade de déficit de oxigênio, ele vai recuperar nessa intensidade moderada leve em cerca de 5, 7 minutos, ele já vai estar retornando aos seus valores de repouso. E ele costuma apresentar um componente rápido de uma queda íngreme e depois um tempo um pouco mais lento para recuperar esse VO2. Esse componente rápido tem sido muito associado, aí, que dura cerca de 2, 3 minutos, à recuperação da fosfocreatina depletada durante o exercício. Então, aquela fosfocreatina depletada no músculo leva em cerca de até 5 minutos para ser totalmente recuperada. E esse componente rápido parece ser uma estimativa indireta de quanto da fosfocreatina foi depletada durante o esforço. Dá para fazer isso no laboratório também, só com medida pulmonar. Quando a intensidade aumenta, pessoal, né, quando a intensidade está mais alta, a gente vê aqui que a demanda energética era maior do que o próprio VO2 máximo desse sujeito nesse exercício. O déficit de oxigênio foi bem maior, então a intensidade intensa, severa. Após o exercício, ainda tem esse componente rápido, mas depois o componente lento ele ainda é mais predominante. Aí pode demorar 15 minutos, 20 minutos para atingir o VO2 de repouso. Então, isso indica que tem outros componentes aí fazendo essa resposta no consumo de oxigênio após ser atrasado. Então, o que é importante destacar? Que após o exercício, o consumo de oxigênio ele vai estar elevado também, baseado na intensidade do exercício prévio. Então, a gente pode ver que realmente tem uma resposta mais rápida numa intensidade moderada a leve, cerca de 5 a 7 minutos ele já volta para os valores de VO2 de repouso, enquanto que numa intensidade maior, no exercício severo, supramáximo, há um atraso ainda maior nesse consumo de oxigênio após o exercício. Então, aumenta o consumo de oxigênio após o exercício, aumenta esse EPOC. E se a gente for ver, há uma relação no tamanho da área aqui em cinza, o déficit de oxigênio, com o EPOC. E aqui também o déficit de oxigênio foi maior contribuição nos metabolismos anaeróbios. E aqui o déficit de oxigênio foi maior, e aqui o EPOC também foi maior. Então a área está até quase equivalente de quanto aqui em relação aqui. E o que acontece, pessoal? Podemos ver aqui, nessa figura da direita, que o consumo de oxigênio tem um déficit de oxigênio pequeno, né, no exercício leve, a recuperação é rápida. Aqui aumenta a demanda, então exercício moderado a pesado, né? O déficit de oxigênio também não é tão grande, porém já começa a aumentar esse componente lento da recuperação do consumo de oxigênio. Aqui aumentou ainda mais o requerimento do exercício out, para quem lembra lá, o exercício máximo, né?
Grande requerimento do metabolismo anaeróbio também. E lá no final o que acontece? A recuperação, o EPOC, é aumentado também. Então aumenta, atrasa essa recuperação do consumo de oxigênio. Por isso que a gente, naquela situação do ônibus lá, a gente saiu para sprintar rapidinho, 30 metros, 40 metros às vezes, fica ofegante quando está subindo, lá passando a catraca, quando sentou, logo já volta para o metabolismo de repouso, né? Porém, se tu tivesse que correr atrás do ônibus aí por 400 metros, a gente ia perceber que esse consumo de oxigênio iria demorar mais para recuperar até a linha de base. Isso por quê? Porque durante o exercício o requerimento energético foi bem maior. Então, por que esse consumo de oxigênio está elevado? Por que ele fica elevado após o término do exercício? Porque há um aumento da frequência cardíaca, há um aumento da ventilação e outras funções fisiológicas que estão elevadas, então esse consumo de oxigênio é direcionado para essas funções para restaurar os valores de repouso e até mesmo o maior consumo de oxigênio dessas funções cardíacas e ventilatórias consumindo energia. É necessário para restaurar as concentrações de oxigênio na mioglobina muscular e também nas células transportadoras de oxigênio no sangue. Aquele componente rápido que eu comentei, principalmente associado ao que? A ressíntese de ATP e fosfocreatina muscular. Então, houve esse gasto, houve essa depressão, principalmente da fosfocreatina muscular. E o EPOC está sendo relacionado à restauração desses estoques de fosfocreatina muscular. Esse ponto rápido aqui, que normalmente é associado à recuperação da fosfocreatina. E a gente já comentou lá quanto tempo leva para a fosfocreatina recuperar, né? Em quase 5 minutos ela está quase 100% recuperada. Então, tem essa relação também, mas não é só isso. Outro motivo pelo qual o consumo de oxigênio está elevado após o exercício é para a conversão do lactato para carboidratos. Então, esse carboidrato aí sendo consumido em outros órgãos como o coração, até mesmo a musculatura, e até mesmo sendo reconvertido por meio da gliconeogênese lá no fígado para formar piruvato e entrar de novo na via aeróbia e restaurar esses processos aí que foram afetados com o exercício. Outros efeitos que fazem com que o consumo de oxigênio esteja elevado após o exercício. A temperatura central elevada, então aumento de calor, de armazenamento de calor, faz com que até mesmo a taxa metabólica seja elevada. E também o aumento na concentração de alguns hormônios, como as catecolaminas, no caso a adrenalina e a noradrenalina. Então, todos esses elementos aqui, eles são também dependentes da intensidade do exercício prévio. Então, se aumenta mais esses elementos, quer dizer que a gente vai levar mais tempo para recuperar. Se aumenta menos, ele vai recuperar após o exercício mais rápido. Então, não dá para ser dissociado a transição do repouso para o exercício, nem do exercício para a recuperação. Aí entra numa questão que a gente já falou na aula, né? A recuperação do lactato após o exercício. Então, após o exercício ocorre principalmente a oxidação do lactato. É por isso que o lactato começa a ser removido após o exercício, como a gente pode ver nesse gráfico na linha azul forte. Então, o lactato chegou a um nível alto de 12 milimols por litro, né? Mas em cerca de 40 minutos aí ele já está abaixo de 4, 5. Né? O que está acontecendo com esse lactato que foi produzido no músculo ativo, no músculo que estava em exercício? Ele está sendo oxidado. Né? Então, esse lactato está sendo convertido em piruvato e utilizado como substrato pelo músculo esquelético, por outros órgãos, até mesmo como o coração. Então, cerca de 70% desse lactato ele é oxidado, quase 20% é convertido em glicose, né, pela gliconeogênese, e o restante também pode ser convertido em aminoácido. Então, percebam a importância do lactato também como substrato energético na recuperação e também tem exercícios de baixa intensidade, com uma grande quantidade aí sendo oxidada até mesmo pela musculatura esquelética. E aqui nessa gliconeogênese, fica aqui a relembrar a vocês o que é o ciclo de Cori, né? Para que vocês estudem aí e relembrem o que é o ciclo de Cori. Porém, aqui nesse gráfico tem uma linha azul fraco, né? Que seria uma recuperação ativa. Nesse azul forte, a recuperação passiva, a pessoa ficou parada. No fraco, ele começou a se exercitar a 35% do VO2 máximo, um exercício bem leve. O que acontece? A recuperação, a oxidação do lactato, né, a remoção, vai ser mais rápida com exercício leve. Por quê? Que isso é mais rápido em relação ao repouso? A gente percebe que em cerca de 40 minutos depois, o lactato já está quase de novo na linha de base. Né? Por quê? Porque o exercício leve ele vai intensificar a oxidação do lactato como substrato no músculo ativo. Então, lembram lá dos mecanismos, né, de oxidação, acabei de falar aí do lactato.
até mesmo a gliconeogênese no ciclo de Cori, até mesmo como o próprio substrato na via metabólica na musculatura, e isso vai estar aumentando a oxidação do lactato pela recuperação ativa, pelo exercício de baixa intensidade. Se aumentar demais essa intensidade na recuperação, pode aumentar também a produção de lactato, por qual via que o lactato representa? Lembrou? Via glicolítica. Então, antigamente, pessoal, se achava que essa remoção do lactato que eu comentei aqui contribuía com mais de 80% do consumo de oxigênio pós-exercício. Hoje já se sabe que isso é apenas quase 20% do EPOC é representado por essa oxidação do lactato. E esses outros mecanismos que eu falei, a ressíntese da fosfocreatina no músculo, a restauração das reservas musculares e sanguíneas no oxigênio, de oxigênio, o aumento da temperatura corporal, a elevação pós-exercício da ventilação e da respiração, os níveis altos hormonais também estão contribuindo para o EPOC. Quanto maior a acumulação de calor, maior a contribuição da temperatura alta. Quanto maior a liberação de níveis altos hormonais aí, após o exercício, maior a demora também para a recuperação do EPOC. E além disso, é importante destacar que alguns hormônios, após o exercício, em cerca de 2, 5 minutos, já estão retornando ao nível basal como a adrenalina. Então, não necessariamente é um mecanismo tão importante assim para o EPOC. Mas todos eles acabam contribuindo. É importante entender de uma forma geral que fatores que contribuem para o EPOC. O EPOC, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de um exercício de quase 80% do VO2 máximo, um exercício exaustivo que durou 70 a 80 minutos. A gente pode perceber que o EPOC desse indivíduo, dessa média aí de 12 sujeitos, permaneceu o consumo de oxigênio elevado até quase 12 horas após o exercício. Então, o EPOC, a quantidade de oxigênio após o exercício, pode permanecer por várias e várias horas. Então, nesse gráfico da direita, a gente percebe que a magnitude do EPOC é maior conforme a duração do exercício prévio. Então, quando o exercício foi de 20 minutos, o EPOC foi um pouco menor do que quando foi com 40, que foi menor ainda do que a magnitude do EPOC em litros, quando o exercício teve uma duração de 80 minutos. A intensidade do exercício é a mesma coisa, e aí a gente já tem uma situação bem importante, que a 30% do VO2 máximo é uma intensidade mínima para provocar o EPOC. Abaixo disso, nem acontece de maneira substancial o EPOC. Então, quanto maior a intensidade do exercício prévio, maior também a magnitude do EPOC, como a gente pode ver aqui. A 30% tem um pouco, quantidade pequena de EPOC em litros, abaixo disso quase não tem, quando vai lá para 50% do VO2 máximo, aumenta o EPOC, quando vai a 80%, também aumenta ainda mais a quantidade do EPOC aí em litros, o consumo de oxigênio excessivo após o exercício. Então, indicando que intensidades mais altas provocam o maior consumo de oxigênio após o exercício, e isso deve ser considerado por quem? Na prescrição do treinamento, considerando o quanto de oxigênio vai ser consumido, não apenas no tempo de exercício prescrito por você, treinador, ou para prescrever para alguém, mas também, após esse esforço, vai contribuir sim com a produção aeróbica de energia e vai entrar também no gasto calórico total daquele indivíduo, Então, para finalizar a aula de hoje, fica aqui uma leitura sugerida que vai estar disponível no Moodle, e eu vou encerrando a aula de hoje por aqui. Então é importante, pessoal, principalmente entender essa transição do repouso para o exercício. Está bem claro na cabeça de vocês quais são os mecanismos associados ao déficit de oxigênio e a resposta do consumo de oxigênio durante o exercício, a cinética do VO2, e após o esforço, a recuperação desse consumo de oxigênio, que a gente chama aí de EPOC, e que mecanismos que estão por trás do EPOC. Lembrar também do que é a cinética do consumo de oxigênio. Certo, pessoal? Então vou finalizando por aqui. Obrigado pela companhia e um abração. Valeu!